Galera, tudo bom? Hoje a gente vai estar aí trabalhando um pouquinho com a condição da continuidade da matéria. Então, nesse momento agora, sai dessas redes sociais, esquece um pouco esse Instagram, depois você põe foto aí do que você está fazendo em casa, desse tempo que você está aí à toa em casa, ou melhor dizendo, está estudando agora. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica. E claro, dando sequência, para lembrar um pouquinho, essa é a sala de recuperação, conforme a gente já havia visto. Um espaço que é somente para a transição do paciente, um espaço que não demanda muitos recursos, que é só de passagem. É uma sala para o paciente que passou por qualquer procedimento cirúrgico e anestésico, e ele vai ficar lá, ele vai permanecer. Só que, até que ele recupere a consciência, até que ele elimine do efeito anestésico, que normalize seus reflexos, estabilize seus sinais vitais, utilizando inclusive as escalas que são trabalhadas lá conforme a gente viu anteriormente, escala de Aldrich-Krulik, para avaliar adequadamente no caso do adulto, e no caso do índice de Stewart, para trabalhar com as crianças. O tempo de permanência é variável. Tá? Por padrão, trabalha aí de 1 a 2 horas, embora as cirurgias de grande porte o paciente fique mais tempo. E aqui é uma outra fotografia mostrando aí essa sala de recuperação pós-anestésica, composta basicamente do leito, do paciente, com seu monitor multiparâmetro, uma régua de gases logo atrás dele e um suporte de soro. Os itens básicos por leito. E não se esqueçam, sala de recuperação pós-anestésica terá aí o número de leitos de acordo com o número de salas e mais um reserva, tá? De acordo com a necessidade, de acordo com o tamanho do hospital. O paciente é admitido na sala a partir da sua saída da sala de operações. Essa transição, esse encaminhamento é feito pelo anestesista e pela equipe de enfermagem, esse transporte do paciente entre a sala de cirurgia e a sala de operação pós-anestésica. O médico anestesista permanece verificando a condição do paciente durante todo o processo de transferência. Esse transporte ele tem que ser feito de forma segura, não pode ser de qualquer forma, e tem que lembrar, logicamente, mas ele saiu da sala de operações, ele está a operar. Claro, não se esqueça de levantar as grades da cama, não se esqueça de travar as grades e manter o paciente em segurança. Quem recebe o paciente é o enfermeiro, que vai estar lá na sala de recuperação. Só que ele tem que ser avisado antes, obviamente, para poder saber aí direitinho quem é o paciente, de qual sala que ele está vindo, e ele vai fazer uma avaliação inicial desse paciente, vai fazer a sua admissão, a sua chegada, vai buscar aí o relato do anestesiologista e vai buscar as informações do pré-operatório do paciente, sinais vitais, exames laboratoriais, algum quadro alérgico, medicação em uso, e vai buscar as informações do procedimento, tá? Do que aconteceu aí durante o período operatório, das fases do perioperatório do paciente. Algum problema de comunicação, se houve alguma limitação de mobilidade do paciente, se foi necessário algum medicamento específico, a técnica que foi usada na anestesia, a duração, o tipo de cirurgia, ou seja, quando se trabalha com a admissão, é o que a gente trabalha sempre, é conhecer, é saber sobre o paciente, é entender a condição dele, para a gente poder planejar os cuidados, planejar a assistência. Se teve alguma perda hídrica, se foi estimada, se foi trabalhada, alguma complicação que aconteceu, a própria questão emocional. Paciente tranquilo, paciente calmo, paciente nervoso, preocupado, agitado. Se existe aí algum procedimento invasivo presente, dreno, sonda, algum acesso venoso, seja ele periférico ou central, e logicamente observando as características de cada um desses dispositivos. No caso do soro, obviamente, tem um detalhe ali importante que vocês devem lembrar qual que é. E aí, lembrou ou não lembrou? Qual que é? Ou já esqueceu? Não se esqueça de colocar o rótulo. Toda infusão de soro tem que estar identificada corretamente. Aqui são dois modelos de rótulo de soro. Do Hospital Estadual Adão Pereira, está com as informações necessárias, e o outro do Risoleta Neves. São rótulos, não é algo que é obrigatório, tem que ser sempre num padrão, na mesma cor, no mesmo detalhe. O importante é identificar, é saber quem é o paciente, quando que começou, qual que é o material que está sendo infundido, qual é o gotejamento, tá? Quem é o próprio paciente, quem é o profissional que fez. Então, isso que é importante na identificação, saber os detalhes. O acesso venoso, a gente não pode deixar de identificá-lo, tá? Qual dispositivo foi usado, quem fez a punção.
E, logicamente, que esse detalhe é que vai favorecer aí o plano de cuidados e as intervenções mais rápidas possíveis. A avaliação inicial segue o processo do exame físico, crânio-podálica ou céfalo-podal, ou da cabeça aos pés, avaliando os principais sistemas orgânicos, que são o quê? Sistema respiratório, avaliando aí a condição do ritmo, da ausculta, da oxigenação no nível de saturação, não esquece de usar o saturímetro, está lá no monitor multiparâmetro, sistema cardiovascular, checando frequência cardíaca, observando pressão arterial do paciente, checando inclusive aí, pelo fato de ser o cardiovascular, pode olhar também a coloração da pele, que é rápida de ser visualizada, a condição da temperatura corporal, função neurológica, se o paciente está reagindo, se ele está acordado, tá? Lembra que eu falei da minha? Primeira coisa que eu lembrei, os médicos falando comigo, Fernando, respira, respira. E eu só olhei para o médico lá, e aí? Tive intercorrência? Não, aí eu dormi. Então, assim, o paciente está localizado. No meu caso lá, eu saí da sala cirúrgica sabendo que eu estava fazendo cirurgia. Se eu perguntei se eu tinha alguma intercorrência, então eles pensaram e pontuaram que realmente eu sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo. Consegue mover a extremidade, tem alguma função em relação ao pré que está preservada, que está alterada, e olha a função renal se necessário, se houver indicação, se houver a condição básica para isso, inicialmente na própria sala e em sequência ao encaminhamento do paciente na saída da sala de operação. Faça o balanço hídrico, os registros necessários, verificando aí as características de cada excreção que foi feita. E curativo, observa. Não é para tirar, não. Observa o curativo, visualmente, externamente. Não é abrir, olhar a incisão, nossa, o ponto. Não é isso. É observar o curativo. Qualquer intercorrência, qualquer problema, registre as informações no prontuário e encaminhe diretamente ao médico. Galera, nos vemos posteriormente. Dá uma pausa, respira um pouquinho, toma uma água e aí a gente dá sequência daqui a pouquinho. Abraço!